Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados aqui no ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de seu fundador e sonhador, Deolindo Amorim, que captou esse projeto do plano espiritual para dar-lhe substância aqui no plano material. Nosso presidente de honra, Deolindo, nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e todos os demais mentores que estiveram aqui conosco desde o início no ICEB continuam conosco para darmos continuidade e substancialidade ao nosso querido Instituto. Neste instante, Jesus, ao te agradecer as bênçãos que nunca deixaste de fazer descer por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, nunca deixaste de fazer descer por sobre todos os nossos mentores queridos, que mentalizamos agora, por sobre todos os que estiveram aqui no ICEB, no passado, no presente e ainda estarão no futuro, e todos os que neste instante nos acompanham em ambos os planos de existência, neste início de mais um estudo, nesta oportunidade, realizado por nosso querido amigo, companheiro e irmão Fabiano Pereira Nunes, que vem hoje, mestre, trazer o fruto de seus estudos sinceros, profundos, sobre a tua trajetória, mestre. Mas ainda te rogamos, juntos que estamos em teu nome, que faças descer por sobre toda a humanidade, tantos irmãos Jesus, atravessando duríssimas provas e expiações. Leva até eles, mestre, ainda que com nossa humildade e modéstia, as vibrações de fraternidade, de solidariedade e de amor, que por tuas mãos enviamos a todos os nossos irmãos. Em especial, desce por sobre Fabiano as vibrações de teu coração e as luzes de teu intelecto. Fica conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Bem, já dissemos que está conosco Fabiano Pereira Nunes, ele é nosso regular colaborador aqui, expositor no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Rivaio, é articulista da revista Cultura Espírita do ICEB, aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e é colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, e em todas as plataformas. Fabiano Pereira Nunes vem hoje, neste mini-seminário, falar sobre o primeiro Natal e as leis morais. Fabiano, obrigada, o ICEB sempre agradecido a você por estar aqui conosco, e vamos iniciar? Somos todos ouvidos. Muito boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Mais uma vez agradeço a toda a família ICEB, na pessoa da nossa querida presidente Nádia do Couto Vale, professora, pela oportunidade de juntos, mais uma vez, refletirmos, meditarmos acerca da nossa amada doutrina espírita. E é uma honra verdadeira, é uma alegria imensa. Peço aos amigos e às amigas que, por favor, compartilhem nos seus grupos de redes sociais esse estudo e os outros estudos do ICEB. Se inscrevam aqui no canal do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Acessem o portal ICEB, portaliceb.org.br. Enfim, interajam com as diversas plataformas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, porque existe um material, não posso dizer nem que riquíssimo, é trilionário, trilhardário espiritualmente. São muitos estudos, muitas reflexões, muitos trabalhos maravilhosos.
e acessível às pessoas. Também peço licença à nossa presidente para convidar os amigos e as amigas a colaborarem com o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, as informações acerca das colaborações em termos de associação, de associados, de doações, também estão no portal. Enfim, ajudem o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele tem seus associados, seus participantes, mas ele é nosso, ele é do movimento espírita. Ele pertence ao movimento espírita. Então, o movimento espírita deve olhar o Instituto de Cultura Espírita como sua instituição espírita, sua casa espírita também. E as casas precisam de fomento, de sustentação. Então, essas são as nossas rogativas iniciais. Peço carinho para com essas rogativas. O tema que nós vamos refletir hoje como já foi falado pela professora. Bom, então aqui estão as informações iniciais. O e-mail do Instituto de Cultura Espírita, Instituto de Cultura Espírita do DR, tá? E o portal www.portaliseb.org.br. O primeiro Natal e as leis morais. É um tema estranho, né? Porque quando a gente fala o primeiro Natal, fala, mas se é o nascimento de Jesus, obviamente já é o primeiro Natal. Na verdade, esse é um título um pouco, vamos dizer assim, provocativo, porque entre os historiadores existe um livro de John Dominique Crossan, que o título é O Primeiro Natal. E ele vem trazendo uma série de apontamentos, de dissertações, de teorias científicas a respeito desse primeiro Natal. É um livro que traz constrangimento entre teólogos e religiosos, porque traz uma série de informações que confrontam teologia e confrontam religião. Então, não por acaso nós trouxemos esse título, O Primeiro Natal e as Leis Morais, não porque eu vá repetir o pensamento de Dominique Crossan, de maneira nenhuma. Mas a ideia é, vamos dizer assim, fazer quase que um paralelismo. Bom, introdução do nosso estudo. Esse estudo de hoje é uma proposta de continuação, de continuidade de uma série de estudos que nós tivemos a honra de prestar ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Esses estudos, eles versavam sobre o Jesus dos historiadores versus o Jesus de Allan Kardec. Esse material ele está no portal ICEB, tá? Mas não na página do YouTube que nós estamos seguindo. No outro canal do ICEB, mas no portal vocês também podem ter acesso. Esses estudos eles estão aqui, portal ICEB 6331. Esse aqui é um outro canal do YouTube, onde alguns estudos ainda estão ali armazenados. youtube.com/, portal ICEB 6331. E ali nós podemos encontrar... Desculpe, Fabiano, e nós entramos também pela TV ICEB, né? Sim, sim. E também está lá na própria página do portal iceb.org.br. Esses estudos, eles buscaram mostrar a interface entre a doutrina espírita e as ciências históricas. Mostrar também a interface entre a filosofia espírita e a teologia. Buscamos levantar questionamentos se o espiritismo faz teologia na definição mais comum da palavra teologia. Refletimos sobre a questão de o espiritismo poder ser definida como uma denominação cristã de acordo com a tradição bíblica, ou seja, de acordo com a Bíblia, é o espiritismo uma denominação cristã? Isso foi objeto das nossas modestas reflexões. E, obviamente, tentamos meditar sobre quem é esse Jesus de Allan Kardec.
De onde emerge esse pensamento, o Jesus de Allan Kardec? Esse Jesus de Allan Kardec ele é apreendido nos 33 livros, textos, separatas, opúsculos, publicados por Allan Kardec de 1857 a 1869. Alguns foram condensados, agrupados, outros não temos mais disponíveis, mas nós temos 23 obras, de 400 a 500 páginas, em média, obras doutrinárias fundamentais. E ali nós encontraremos quem é esse Jesus de Allan Kardec. Nos nossos estudos, no nosso último estudo, nós buscamos apresentar de uma forma sintética dessa maneira. Não conseguimos adentrar nesse Jesus que emerge dessas 23 obras doutrinárias fundamentais. O ser humano que se pode imitar, o espírito da primeira ordem da escala espírita, o espírito de verdade, diretor espiritual do planeta Terra, o mestre de todos nós e o guia de Allan Kardec. Nós começamos no estudo passado próximo, no primeiro semestre de 2023, analisando algumas questões acerca do ser humano que se pode imitar. Então, o estudo de hoje é uma continuação dessa análise do ser humano que se pode imitar. Justificativa do estudo de hoje. Justificativa para o estudo de hoje. Nós trouxemos aqui a seguinte justificativa. Lá no Livro dos Espíritos, questão 627, Allan Kardec apresenta a seguinte questão. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, muitas denominações cristãs dizem, ora, tudo que precisa ser aprendido já está ali no Novo Testamento. Então, não existe nada no Novo Testamento de diferente, basta ler o Novo Testamento. É um questionamento absolutamente pertinente. E a resposta da questão 627 é: Jesus empregava a miúde, muito comumente, na sua linguagem, alegorias e parábolas. Os ensinos de Jesus eles estão de uma forma poética, com simbolismos, com alegorias. As pessoas muito inteligentes e que querem desenvolver a inteligência das outras pessoas, querem libertar as algemas da inteligência de quem tem dificuldade de pensar, dificuldade de raciocinar, se utiliza sempre de histórias, de alegorias, de parábolas, de símbolos, para que a pessoa comece a pensar, porque através do pensamento, do exercício da imaginação, através da criação mental de histórias, de ideias, de imagens, as algemas da inteligência são rompidas, a pessoa consegue romper as algemas da inteligência. Então, Jesus usava fartamente uma linguagem que Allan Kardec diz era muito forte, com cores vivas, para justamente fazer assim, ó, a nossa cabeça sacudir, tirar aquela poeirada, aquele monte de preconceitos e conseguir pensar livremente. Porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para o mundo, ou seja, chegou o momento de que todas as palavras, ensinos, em simbolismos, em alegorias de Jesus, passem a ser absolutamente claros e inequívocos, porque o homem já avançou, a sociedade já avançou o suficiente para entender o sentido, o significado, a essência dos ensinos de Jesus. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas. Então, as leis morais ensinadas por Jesus, elas precisam ser explicadas e desenvolvidas. Tampouco são as que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Sim, nós temos quantos milênios de cristianismo? 2000 anos de Jesus. E continuamos cometendo os mesmos erros, eu não vou nem dizer de 2000 anos passados, mas desde o início da civilização, há 5.000, 6.000 ou 7.000 anos passados. Então, saber as leis de Jesus, as leis morais ensinadas pelo Cristo, isso daí é absolutamente já sabido. O que chegou o momento com o Espiritismo é o momento de entender perfeitamente, sem nenhuma margem à dúvida. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos,
desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa de virtude e religião e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. Então, os ensinos dos Espíritos vêm retirar a máscara de hipocrisia. Essa é a missão que eles se atribuem. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e que para todos possam julgar e apreciar com a razão. Ou seja, ninguém vai poder dizer assim, eu entendi mal, porque foi mal explicado, eu não pratiquei bem os ensinos de Jesus, porque tinha muita alegoria, muito simbolismo, então, por isso eu não pratiquei. Não, essa desculpa não vai mais poder ser dada. É igual uma discussão uma vez eu tive com um amigo que é pastor, colega de trabalho, que é pastor, ele dizia assim, olha só, tudo que está escrito na Bíblia, vocês espíritos estão errados, porque tem que ser praticado ao pé da letra, como está na Bíblia. Eu, tá, entendi. Posso pegar uma faca? Empresta aqui essa faca. Agora você pode escolher qual a mão que eu vou cortar e qual o olho que eu vou arrancar. Pode ser o direito ou o esquerdo. Bota a mão aí agora. Como eu sou seu amigo, escolha a mão que eu vou te arrancar. E escolha o olho que eu vou te arrancar. Ele, não, mas isso não pode ser levado ao pé da letra. Aí eu perguntei, o que não pode ser levado ao pé da letra? Algumas sim, outras não. E quem vai dizer o que pode ser levado ao pé da letra e o que não pode ser levado ao pé da letra? Então, a conclusão só pode ser uma. Ou tudo que está no Novo Testamento é para ser interpretado, analisado, meditado, refletido, ou é para levar ao pé da letra. O que não pode é uma pessoa, um grupo, ou uma religião, uma denominação, um centro, alguém ser o juiz e dizer, não, isso é ao pé da letra, aquilo não é ao pé da letra. Isso é ao pé da letra, aquilo não é. Ou tudo é interpretado, ou tudo é praticado ao pé da letra. Então, a lógica diz que não se pode levar ao pé da letra, e sim extrair a essência moral e espiritual desses ensinos. E os espíritos dizem que eles têm essa incumbência, colocar o cristianismo no seu verdadeiro sentido e significado, porque as leis foram de Jesus, que Jesus ensinou, que são as leis de Deus, foram falseadas, foram deturpadas, porque ela é uma lei só de amor e caridade. E o objetivo do nosso estudo? O objetivo do nosso estudo tem que ser o objetivo da própria doutrina espírita, que é essencialmente e exclusivamente a nossa reforma, o nosso aprimoramento. Então, vamos começar aqui as nossas reflexões. Nessa questão do Livro dos Espíritos, na questão número 113 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec apresenta as qualidades dos espíritos puros, entre essas qualidades está escrito o seguinte: esses espíritos gozam de uma felicidade inalterável. Nada abala, nada modifica, nada diminui a felicidade dos espíritos puros. Porque a felicidade dos espíritos puros é uma felicidade que já superou totalmente as questões dos instintos, das paixões, dos desejos. É uma felicidade única e exclusivamente moral e espiritual. Então, não tem nada nesse mundo que faça com que essa felicidade seja perturbada, seja modificada, seja abalada. Da vida de Jesus, nosso objetivo é tentar ver como e por que, se da vida Jesus, só tendo recebido dores, dificuldades, asperezas, traições, difamações, da vida Jesus não teve nenhuma facilidade. Tudo para ele foi muito difícil, foi mais difícil. Tudo para ele foi mais espinhoso. Tudo para ele foi mais áspero. Mas a reação de Jesus a essa aspereza, essa dureza, essa violência mesmo, violência do contexto, do cenário social, cultural em que ele vivia, ele teve uma reação absolutamente diferente do que seria esperado, porque ele viveu a vida com imensa alegria, ele usufruiu o prazer de viver, ele ensinou a viver com
intensa alegria, com intenso júbilo, com intensa felicidade, não obstante essas pelejas árduas da vida. Então, essa maneira de, tendo recebido da vida só asperezas e espinhos, reagir de uma forma tão positiva, tão otimista, tão alegre, tão vivo e vibrante, é um dos objetivos do nosso estudo. Como? Por quê? E tinha Jesus na cabeça para reagir dessa maneira, né? É uma proposta audaciosa para um estudo, mas nós vamos tentar. Então, vamos lá. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, em primeiro lugar, a importância desse estudo, ainda estamos na parte do seminário sobre a importância do estudo. A importância do estudo é descobrir como Jesus foi tão feliz, teve tanto prazer existencial através do gozo das leis de Deus, das leis naturais, porque a única forma de ser feliz é vivendo de acordo com as leis de Deus, é vivendo de acordo com a lei natural. Agora, é importante fazer uma diferenciação. Tem aqui o pessoal que está começando na doutrina espírita aqui em casa, por isso, de vez em quando eu olho para o lado, tá? É o seguinte, quando existe algo complexo, nós temos que dividir em pequenas coisas simples. Eu não me lembro qual foi o filósofo que preconizou isso, ou se foi um matemático, mas as leis, a lei de Deus é uma lei única. Nós, homens, é que a dividimos para melhor compreendê-las. Então, a lei natural, a lei de Deus, são todas as leis. Todas as leis têm uma causa primeira. Todas as leis têm uma origem. O físico vai dizer, mas a causa de tal coisa são as leis da física. A causa das leis da física são as leis da matemática. Sim, mas a causa da causa da causa, a causa cáusica, a causa primeira é Deus. Então, essa lei natural, a lei de Deus, são todas as leis. As leis do mundo material, que é a matemática, a física, a química, a biologia, a botânica, a zoologia, elas estudam para melhor compreender essas leis da natureza. As leis da natureza também englobam um outro tipo de lei, uma lei que rege a vida dos espíritos. Rege a vida dos espíritos no mundo material e rege a vida dos espíritos no mundo moral, no mundo espiritual. A doutrina espírita, a filosofia espírita, batizou essas leis pelo nome de leis morais. Então, as leis morais que o Espiritismo ensina são essas leis que regem a vida do espírito no mundo corporal e a vida do espírito no mundo espiritual. As leis naturais, como, por exemplo, a matemática, são leis do mundo material. A felicidade para o espírito é estar vivendo de acordo com essas leis que Deus criou. Pressupostos. Então, já vimos a justificativa, e agora vamos ver os pressupostos. O objetivo, e agora vamos ver os pressupostos. Pressupostos do estudo de hoje. Primeiro pressuposto: o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. O Espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência essencialmente moral. O Espiritismo é unicamente uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, nem muito, nem pouco. Então, as questões do primeiro Natal, para aqueles que são estudiosos das ciências históricas, para os historiadores, para aqueles que se debruçam sobre a arqueologia, para aqueles que são da religião, são teólogos, que acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, o nosso objetivo do estudo hoje não é científico, não é a historicidade do primeiro Natal, não são os fatos históricos, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é simbolismo, o que é redação. Isso não está na alçada do nosso estudo de hoje. Assim como os aspectos teológicos também não estão na alçada do nosso estudo de hoje. A alçada do nosso estudo de hoje são questões de ordem filosófica e moral. E ainda bem que eu tenho aqui a professora Nádia do Porto Vale, que, além de
ser filósofo, a ter robustos conhecimentos em filosofia e em cultura em geral, ainda mais em filosofia espírita. Então, ela é convidada e certamente vai nos ajudar aí nessas encruzilhadas dos filósofos. São muitos filósofos e, às vezes, a gente se confunde no pensamento deles, né? A qualidade essencial do espiritismo, de doutrina filosófica moralizadora. Doutrina, um conjunto de leis e princípios que, pela sua importância e gravidade, devem ser divulgados, devem ser difundidos. Filósofo, amigo da sabedoria, amante da sabedoria, aquele que busca a sabedoria. Vamos abrir já o primeiro parênteses a respeito do primeiro Natal, mas não só o primeiro Natal, todos os natais de Jesus, todos os nascimentos de Jesus. Quem gosta de filosofia e se debruça sobre o Novo Testamento fica muito interessado nas questões filosóficas do Novo Testamento, porque tem até aqueles que vão teorizando, porque Jesus estudou ou conheceu os estoicos, estudou o cristicismo, o estoicismo, etc. Mas esse paralelismo ele tem algumas falhas. A sabedoria apresentada por Jesus, ela é muito fácil de compreender, ela é mais complicada de praticar, mas ela é fácil de compreender. Ela se baseia em 3 fundamentos: prudência, previsão e provisão. Prudência, pensar muito bem antes de agir. Pensar 2, 3 vezes antes de agir. Só agir depois que tiver pesado as causas e as consequências, os efeitos nas outras pessoas. Tomar a prudência, a previdência, tomar as medidas para não deixar os problemas acontecerem. E depois, proativamente, agir de maneira que esses problemas não aconteçam, pelo contrário, tudo corra da melhor maneira possível. Por exemplo, olha, disse Jesus, quando você for construir uma casa, não constrói a casa, veja bem, eu passei para o português da Tijuca as palavras do Novo Testamento, tá? Quando você for construir uma casa, não constrói na areia. E quando vierem as intempéries, ela vai ser derrubada. Construa sobre a rocha. E quando vierem as intempéries, a casa não vai ser derrubada. Olha aqui, quando você for segurar na charrua, aquele instrumento de arado, tem que fazer uma força danada, tem que se concentrar, ficar olhando o que está fazendo, não olhe para trás se alguém te chamar, não se distraia, porque se ela sair da trajetória, ele não falou isso na Bíblia não, tá? Ele não falou isso na Bíblia não, eu estou dizendo, se ele sair da trajetória, vai cair no seu pé, vai quebrar o seu pé, você vai machucar, pode até perder o pé. Né? Então, olha para frente, não olha para trás, fica firme nessa charrua, sem olhar para trás. Então, são conselhos que ensinavam a ter prudência, a aprender a ser prudente, a aprender a ter previdência e aprendendo a prover para que não aconteçam consequências indesejáveis e aconteça sempre melhor. Então, vejam, é uma sabedoria de 3 pés, prática, pragmática, onde Jesus vai construindo isso na imaginação das pessoas. E construindo na imaginação, a pessoa aprendia a pensar, a sonhar. Nada acontece no mundo concreto que não tenha acontecido antes no mundo do pensamento. Ela tem que estar no mundo do pensamento para depois se concretizar no mundo material. Os sonhos, as aspirações, as ideias, as vontades, os planos, tudo, ela parte de uma imagem, de um sonho, de uma história que se passou na imaginação de alguém. Professor, quer fazer alguma colocação? Está ótimo, estamos indo juntos. Tá. Bom, se o Espiritismo é uma doutrina filosófica, vocês acham que foi por acaso que Allan Kardec evocou e convocou simplesmente a fina flor, o suprassumo dos filósofos da história da humanidade? Liguori, Nursia, Franklin, Blaise Pascal. Olha, só Blaise Pascal, esse já é um Pelé. Se ele não tivesse chamado ninguém, vamos só conversar com Blaise Pascal.
Na matemática e na física, ele é um monstro. Na filosofia, idem. A dissertação sobre a verdade de Blaise Pascal, que está na Revista Espírita, é assim, do queixo cair. Girardin, Arago, Swedenborg, Erasto, Lamennais, Fenelon, Francisco Xavier, Chateaubriand, Galileu Galilei, Heine, Vicente de Paulo, Massillon, Lacordaire, João Evangelista, Lázaro. Mas Lázaro foi curado por Jesus. As dissertações de Lázaro, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor e o dever, são de altíssimo teor filosófico. Se ele foi curado por Jesus ou não, é outra história. Mas filósofo, está evidente que no século XIX ele havia se tornado. Tanto quanto o Erasto. As dissertações filosóficas de Erasto são de elevadíssima filosofia. Paulo de Tarso, Platão, Hahnemann. Mas Hahnemann, o negócio dele era ciência e filosofia. Hahnemann, mesmo esses espíritos filósofos, Allan Kardec questionou. Allan Kardec é chamado na França de fundador da filosofia espírita, de filósofo. Interpretar o pensamento do espírito de verdade, interpretar o pensamento desses filósofos, teria que ter sido por Allan Kardec. Veja, Allan Kardec reuniu e agregou, eles foram atraídos para a encarnação de Allan Kardec. Quando ele estava encarnado, ele atraiu para si essa quantidade gigantesca de filósofos e pensadores, porque na Terra ele era o homem que conseguia interpretar o pensamento, até de discordar do pensamento desses filósofos, como ele discorda, por exemplo, de Lázaro. Lázaro, ele apresenta uma explicação sobre os instintos morais e instintos materiais. Allan Kardec apresenta a sua divergência e depois Lázaro corrige a sua visão a respeito dos instintos morais e as novas mensagens são, inclusive, publicadas em O Evangelho segundo o Espiritismo, como, por exemplo, a Lei de Amor. Vicente de Paulo, também, ele tem uma mensagem sobre a caridade. Allan Kardec faz uma edição sobre essa mensagem, muda o título para A Piedade e transforma num texto sobre a piedade e publica em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Hahnemann também, ele defende a ideia de que a medicação, ele traz conceitos filosóficos que estão na Revista Espírita sobre a saúde e a doença, mas também apresenta a ideia de que a medicação homeopática poderia influenciar na maneira de pensar, no nível mental, como os homeopatas mesmos dizem. E Allan Kardec diz que não, no nível mental, nada pode atuar, apenas endogenamente, apenas o espírito consegue, porque o pensamento é um atributo do espírito. Então, é o espírito que consegue mudar o pensamento, nunca uma medicação exterior. E por aí vai Sócrates e Platão. Sócrates tem mensagens publicadas em O Evangelho, em O Livro dos Médiuns. Então, vejam, se o espiritismo é uma doutrina filosófica, os espíritos que vieram, que foram evocados por Allan Kardec, consultados e confrontados, são espíritos ligados à filosofia. Então, as dissertações que encontramos são dissertações filosóficas, mas é uma filosofia diferente, que é uma filosofia moralizadora, e mais do que uma filosofia moralizadora. Bom, sobre o primeiro Natal e o livro terceiro, a parte terceira de O Livro dos Espíritos. Só para recordar aqui ao pessoal que estaria assistindo pela primeira vez, o Espiritismo trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Isso está na parte primeira de O Livro dos Espíritos. Trata das relações desses espíritos com o mundo corporal, parte segunda de O Livro dos Espíritos. Então, dessa ciência espírita, se edifica uma filosofia de uma ciência, a filosofia espírita. A filosofia, a moral e a religião espíritas estão na parte terceira e na parte quarta de O Livro dos Espíritos. A filosofia moral aqui na parte terceira e, vamos dizer assim, a religião filosófica, que é o espiritismo, na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Então, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que vai ser também desenvolvida em O Evangelho segundo o Espiritismo, elas estão em O Livro dos Espíritos
nessa ordem por uma forma didática. Por quê? O Espiritismo ele é prático, ele é pragmático. As informações... Lembra que a gente viu a pergunta do Livro dos Espíritos que diz, olha, ninguém pode dizer como pretexto assim, eu não entendi, eu não sei, eu não aprendi. Não, o Espiritismo não permite esse tipo de pensamento. Perdão, esse tipo de desculpa. A proposta do Espiritismo é, quando você lê uma obra espírita, terminada a obra espírita, você não pode dizer a seguinte frase, não entendi porque estava complicado. Você pode dizer assim, mas a pessoa pode ter sua dificuldade. Veja, na Revista Espírita, Allan Kardec relata o caso em Lyon de um grupo de operários, eram pessoas muito pobres, analfabetas, onde uma pessoa lia para eles o Livro dos Espíritos. E aquele grupo de operários, Allan Kardec diz que nunca viu espíritas tão espíritas quanto aquele grupo de operários. Entendiam delicadas doenças e praticavam, tinham uma vida absolutamente moralizada e espiritualizada. E não sabiam nem ler e escrever. Então, não é essa questão de ser mais culto ou menos culto. O Espiritismo não é feito para pessoas, para doutores, não é feito para pessoas que têm... Não, vamos lá assim, não é o público-alvo, não é direcionado exclusivamente para quem tem graduação, para quem tem instrução, para quem sabe... Não. Assim como a doutrina de Jesus é para todos, o Espiritismo é para todos. Mas o único pré-requisito é permeabilidade, ter um senso, um sentido moral, para poder conseguir entender o significado, porque são leis absolutamente lógicas e coerentes, porque as leis de Deus são lógicas e coerentes. Então, o Espiritismo apresenta as leis morais em 10 leis. Nesse livro, nessa parte, né, também chamado, eles chamam de livro 3, que é o das leis morais, são 12 capítulos. 12 capítulos para 10 leis. Então, há 2 leis há 2 capítulos que não tratam das leis, certo? Questão 625 de O Livro dos Espíritos, conhecimento da lei natural. A doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. A doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, quando nós observamos o primeiro Natal, o segundo Natal e todos os anos de Jesus, nós ali podemos ler as leis de Deus na sua forma mais pura, mais simples, mais prática, mais compreensível para os seres humanos. Mas tem coisas que eu não entendo, que é complicado, que são questões teológicas. Mas, como Allan Kardec explica, não foi Jesus quem complicou. Quem complicou nasceu depois de Jesus. Os erros do cristianismo são humanos, porque o cristianismo é puro, simples, prático e pragmático. Fala assim, olha aqui, minha senhora, não coloca um pano novinho numa roupa que já está toda podre. Você não vai costurar essa roupa. Só que quando seu filho colocar essa roupa, a roupa vai rasgar. Porque a roupa está podre. Não se costura roupa nova, pano novo, em cima de uma roupa podre, velha, de um pano velho. É um conselho simples, prático. Para nós tem um significado filosófico, moral gigantesco. Mas para a pessoa, ela raciocinando ali numa coisa tão simples, tão elementar, de um vestidinho novo, que por acaso rasgou, porque criança não é mole. Aí ela vai botar um paninho novo no vestido novo, e o vestido vai durar mais outros bons anos. Ela raciocinou. Aquelas algemas que prendiam a inteligência dela já cederam um pouco. E, aos pouquinhos, ela vai rompendo e a inteligência fica livre. A lei de liberdade é uma lei natural. Então, Allan Kardec apresenta assim, olha só, se pode dividir a lei natural, as leis morais, em 10. E apresenta as 10 leis morais e ele conclui com a lei de justiça, amor e caridade. Não foram os espíritos que ensinaram essas 10 leis naturais. Isso é um conhecimento filosófico que já havia na época. A última lei de justiça, amor e caridade. Justiça é uma das virtudes cardeais da filosofia clássica. E aí os espíritos respondem, essa divisão da lei de Deus é de Moisés, ou seja, Moisés escolheu 10 leis. Ou é assim que nós vemos as leis mosaicas, como 10 leis.
Mas isso não é o mais importante. Você pode dividir em 10, em 5, em 20, em 1000. O que é importante? Olha aqui o que os Espíritos disseram. Essas leis precisam abranger todas as circunstâncias da vida. Todas as circunstâncias da vida. Isso que é o essencial. Então, a vida de Jesus, começando pelos simbolismos filosóficos e morais do primeiro Natal, elas são circunstâncias da vida, e o restante da vida também, que abrangem todas as leis morais. Como agir no mundo para ficar de acordo com as leis morais e progredir? Claro, todo mundo quer progredir. Mas para que você vai progredir se você não... progredir, e aí, tá ótimo. É por orgulho e vaidade? Não. O progresso do espírito existe para ele ser feliz. É essa a razão de existir o progresso. A última lei, justiça, amor e caridade, é a mais importante, porque por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que ela resume todas as outras. Esse é o ponto fundamental do estudo de hoje. A última lei é chamada lei de justiça, amor e caridade. Vejam, não é uma lei de justiça, não é uma lei de amor, não é uma lei de caridade. Ele coloca justiça, amor e caridade como sendo uma única coisa, uma única lei, um único princípio. Na filosofia clássica, a justiça é uma das virtudes cardeais. Então, para haver amor, como é o amor de Deus? É um amor que, ao mesmo tempo, ele é justo, ele é misericordioso e ele é caridoso. Por isso que o Código Penal da vida futura é um Código Penal de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. Como é o Código Penal da vida futura? O espírito, ele primeiro precisa se arrepender. Depois ele precisa expiar. E por último ele precisa compensar. Arrependimento, expiação e reparação. Esse é o Código Penal da vida futura. Porque se o espírito não se arrepender, ele vai voltar a cometer os mesmos erros. Se ele não passar pela expiação, ele não vai saber exatamente o que é sofrer o que ele fez o outro sofrer. Então ele pode até dizer assim, mas eu não entendia muito bem qual era o mal que isso causava. Não, ele vai ter que passar por uma situação semelhante, não é exatamente igual, mas semelhante, de maneira que ele possa um dia dizer assim, não, eu sei muito bem o que é passar por essa situação, então eu não quero que mais ninguém passe. Mas o espírito ainda precisa reparar o dano que ele causou. Então esse é o sentido da lei de justiça, amor e caridade. Arrependimento, expiação e reparação. Mas tudo voltado para o progresso, porque a caridade tem o poder de provar o arrependimento, de transformar a expiação numa prova e de reparar o dano causado a outra e até compensar com juros e correção monetária, como se diz nos dias de hoje. Então, essa lei, a 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, ela resume todas as outras. Então, está aí nosso Jesus olhando para as leis naturais. Então, nós já vimos isso. A lei é lei porque Deus criou, é assim, e não perguntou a ninguém. Então, nós temos que seguir essas leis. Ela é dividida em leis naturais e em leis morais. Agora, vejam, por que Allan Kardec separou dessa maneira? Ele agrupou de uma maneira didática, para que as pessoas possam ler o Livro dos Espíritos sabendo onde encontrar cada um dos tópicos. E, ao mesmo tempo, na cabeça, ela possa agir sempre pensando assim, eu conheço a lei natural, eu sei mais ou menos quais são elas. E eu consigo não só encontrar no Livro dos Espíritos, mas eu consigo meditar acerca dessas leis. Vamos lá. Questão 617, sobre as leis. Essas leis morais, elas dizem respeito às obrigações. A lei de Deus, ela tem a seguinte diferença. Ela relaciona direitos e deveres. As leis, elas também caminham nesse sentido. Mas a lei de Deus, ela coloca no mesmo peso direitos e deveres. Direitos e deveres para com Deus, direitos e deveres para consigo próprio e direitos e deveres para com o nosso semelhante.
Os ensinos de Jesus, eles estão sempre ajudando didaticamente a criatura a pensar nisso. Veja bem, quando perguntavam a Jesus, aí, mestre, vamos lá, diz aí, qual é o maior mandamento? Vocês sabem que os judeus ortodoxos, pelo menos no tempo de Jesus, 3 vezes por dia, voltados para Jerusalém, recitavam o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único, só existe um Deus. Amarás a Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. 3 vezes por dia. Aí o camarada chega e vai lá e pergunta para Jesus, um doutor da lei, qual é o maior mandamento? Tinham vários mandamentos. E as pessoas estavam 3 vezes por dia recitando. E aí Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E o segundo, que é igualzinho ao primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o tempo todo, Jesus está apontando nesse sentido. É muito fácil de falar, é muito poético. Por isso que os espíritos vieram para tirar as dúvidas e colocar de uma forma que o camarada diga assim, cara, olha só, eu posso dar todas as desculpas do mundo, menos que eu não entendi e não sei como praticar, porque eu estou aprendendo aqui agora com eles. Então, esse texto que eu coloquei aqui na apresentação, ele está na coletânea de preces espíritas sobre a oração dominical. O Pai Nosso, a oração dominical, ele também é uma profissão de fé que resume os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para consigo mesmo e os deveres do homem para com o próximo. Isso está no Pai Nosso. É essa a lição, é esse o ensinamento. Então, vejam, as leis morais foram divididas também, obrigações do homem para com Deus, as obrigações do homem para consigo mesmo, as obrigações do homem para com o próximo. Obrigações do homem para com Deus. A primeira lei é a lei de adoração. Lei de adoração. Então, a técnica para aprender. Capítulo 2, a primeira lei. Porque é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, a parte terceira, é explicando o que é a lei moral, para que ela serve, como ela se divide. O segundo capítulo começa a falar das leis morais. Então, capítulo 2, primeira lei moral. Ah, é para decorar? Não, não é para decorar. É para entender e assim você vai decorar. Então, obrigações do homem para com Deus, obrigações do homem para consigo próprio e obrigações do homem para com a sociedade. Obrigações do homem para com Deus. A primeira é a lei de adoração. Adorar a Deus. Os judeus, quando eles 3 vezes ao dia recitam o Shema, recitam o Ouve, ó Israel, ele está adorando a Deus. E o Espiritismo mostra o sentido profundo de se começar tudo adorando a Deus. É o primeiro e mais importante passo na direção da humildade. Para aprender a ser humilde, o primeiro degrau, o primeiro treinamento de humildade de um ser humano que Jesus ensinou na sua oração e em todos os sentidos da vida é Deus, pensar em Deus, na perfeição infinita que é Deus, nas perfeições infinitas, na misericórdia infinita, na clemência de Deus, na grandeza de Deus e na nossa pequenez diante da perfeição infinita que é Deus. Esse passo, não é porque Deus é aquele Yahvé Sabaô, o Senhor dos Exércitos, que quer que você fique humilhado aí para você mostrar que você é humilde. Sim, é o primeiro passo para se conquistar a verdadeira humildade. Se a pessoa não consegue ser humilde diante da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, a perfeição infinita, as suas leis também são infinitamente perfeitas, misericordiosas, justas e boas, se o espírito não consegue ser humilde diante disso, como é que ele vai praticar a humildade diante das outras situações da vida? O pessoal fala assim, mas o fulano é muito pior que eu, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, então eu sou humilde porque eu quero ser humilde, mas sou humilde por caridade, porque eu tenho que ser humilde, que uma das minhas grandes qualidades
Entre as minhas enormes qualidades, uma delas é ser muito humilde. Tem muitas qualidades, tá? Não. A lei de adoração, ela já vai trabalhando o espírito para aprender a ser humilde. Quando chegaram diante de Jesus e falaram, bom mestre, Jesus pergunta, mas por que você me chamou de bom? Aprenda, bom só Deus. Mas Jesus não é bom? Jesus não era bom, Jesus era ótimo. Mas a bondade infinita é Deus. Quando você se reconhece humilde perante Deus, o caminho para a humildade verdadeira já foi aberto. Então, a primeira lei é a lei de adoração. E olha, digamos assim, você tem lá filho, ou você é um filho, ou você é uma filha, você é um neto, e você é super ingrato. Ele traz seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, sua mãe, seu pai, coloca um prato de comida na sua frente, sabe o que você faz com o prato? Joga no chão, fala, eu não como essa porcaria mal feita. O que é isso? Um ingrato miserável. Um ingrato miserável. Ora, se isso nós achamos um absurdo, uma comida que realmente pode estar horrorosa, ainda mais para com Deus que nos deu a vida, criou todas as leis que existem, e essas leis são para a nossa felicidade. Nos criou simples e ignorantes, mas disse assim, olha só, vocês vão ser criados zerados e vão progredir em direção à perfeição. E ainda vão poder chegar para mim no final e dizer assim, progredi com o meu próprio esforço, eu mesmo me fiz. Se eu sou agora um espírito perfeito, foi graças às experiências que eu passei. Parece aquele filho pródigo, né? O filho pródigo não. O que recebeu tudo dos pais e no final diz, sim, eu me fiz a mim mesmo. É verdade. Mas Deus coloca isso para o espírito, ele é criado simples de ignorância, termina perfeito, e ele pode dizer, foram as minhas experiências que construíram a minha perfeição atual. Mas tudo isso foi criado por Deus. Então, eu vi que passou ali uma pergunta sobre o que é humildade. A palavra humilde vem de humus, que quer dizer terra. Humus, que quer dizer terra. Homem vem de terra, humus. Homini, quer dizer terra. Humilde é aquele que está para a terra. De que maneira? Ele serve de nutriente para que outro cresça. A terra, ela fornece os nutrientes, o nitrogênio, os sais minerais, todos os nutrientes para que as plantas cresçam. A humildade é servir, não é dizer assim, eu sou pequeno, eu sou miserável, eu não sou nada, eu sou assim, mesmo errado e perfeito. Não. A humildade é, não, embora o seu tamanho seja gigantesco, você se abaixa para ajudar o outro a subir. Você levanta o teu semelhante. É o que Jesus ensinou. Sendo um espírito puro, se fez homem para jogar a gente lá para cima. Essa é a verdadeira humildade. Quando Jesus diz coisas, vós me chamais de mestre, e dizei bem, porque eu sou. Isso não é falta de humildade. Porque a humildade verdadeira é essa. Em sendo puro, veio ensinar as lições das leis morais para que você conseguisse ser feliz. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. A primeira lei é a lei de adoração. Mas a primeira e a segunda lei são iguais. A lei de adoração e a lei do trabalho. São as obrigações do espírito para com Deus. Como assim a lei do trabalho? Não adianta a lei de adoração sem a lei do trabalho. Isso está desenvolvido também em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos Pedi, obtereis, onde Allan Kardec diz o seguinte, esta passagem, pedi, obtereis, não pode jamais ser dissociada de outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. Porque a lei do trabalho é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Então, aprendemos com a filosofia espírita que o instrumento que Deus se utiliza para ajudar ao homem é o próprio homem. É o ser humano que ajuda o outro ser humano. Os seres humanos no mundo material
no mundo corporal, e os seres humanos no mundo espiritual. Então, a lei de Deus é essa. O homem é um instrumento utilizado por Deus para auxiliar o próprio homem. Homem e mulher, né? Ser humano, entendeu? Porque os espíritos não têm sexo. Então, a lei do trabalho faz parte da lei de adoração. Você vai orar? Vai orar. Caia do céu, Deus, caia do céu. Caia. Não vai cair do céu, amigo. Levanta, anda, vai trabalhar. E no teu trabalho virão a inspiração, a intuição, a assistência dos bons espíritos, a assistência do teu anjo guardião, te aconselhando, orientando, confortando, encorajando, fortalecendo uma ação moral. Mas o trabalho é uma lei da natureza. Então, a obrigação do homem para com Deus, as obrigações estão aí nesses 2 capítulos. A adoração e o trabalho. Ajuda-te e o céu te pedir e obtereis. Mas ajuda-te e o céu te ajudará. Então, obrigações do ser humano para com Deus. As obrigações para consigo mesmo, de si para consigo. Essas 3 leis, elas são um resumo da vida humana. Primeiro, para estar na vida humana, na vida material, é preciso a fecundação. A terceira lei, lei de reprodução. No restante da vida, os seres têm uma série de instintos, né? E o que representa todos os instintos é o instinto de conservação. Então, a primeira lei é de reprodução, a segunda lei é de conservação, mas não adianta, todos os seres humanos são perecíveis. Então, a terceira lei é a lei de destruição. Então, entendeu didaticamente? Primeiro, reprodução. Nasceu, está vivo, conserva, mas não tem de onde fugir, vai morrer. Então, é reprodução, conservação, destruição. Primeira lei de Deus, adoração, a que está ligada a ela, trabalho. Obrigações para consigo mesmo, reprodução, conservação e destruição. Didaticamente está fácil? Com essa organização didática, lá no livro você já sabe onde estão as diversas questões que se apresentam. Aí apareceu assim, trabalho é qualquer ocupação, todo mundo trabalha. Do ponto de vista, Itamar, do ponto de vista do mundo, sim, mas não é a definição filosófica espírita, filosófica e moral. O espiritismo não é uma doutrina filosófica. Então, na filosofia espírita, o trabalho está lá na lei de trabalho, no capítulo, a segunda lei, que é o terceiro capítulo. O trabalho é toda ocupação útil. O trabalho é toda ocupação útil, ou seja, que produz o bem para alguém. Ou, se você quiser, está de acordo com as leis morais. Produz o bem em relação ao trabalho em si, para si mesmo e para o próximo. As obrigações para com Deus, para consigo, para com o próximo. Isso é ser útil. É produzir um bem. Produzir um bem para Deus, mas Deus não precisa nada nosso. Nós, o que um pai quer do seu filho? Ele quer que o filho cresça. Então, se você quer fazer alguma coisa para Deus, para agradar a Deus, progrida moralmente. Ele vai ficar super... são ali figuras de linguagem, tá? Uma metáfora. Vai ficar super feliz. Então, ocupação útil no sentido do progresso. Ocupação útil no sentido do próprio progresso. E a ocupação tem que ser útil ajudando o progresso dos seus semelhantes. Então, toda ocupação útil, filosoficamente, é trabalho. E é o que o espírito guarda para si. O trabalho que ele produz e que é capaz de ser útil para o mundo, para si mesmo e para o próximo, esse trabalho é patrimônio do espírito. Nada vai tirar dele. Nada nem ninguém. Ok? Então, agora, já vimos aqui lei de adoração e trabalho, obrigações para com Deus, reprodução, conservação e destruição, para consigo mesmo, para Deus, consigo mesmo, e agora para com o próximo. O ser humano, ele começou a viver, a se organizar em sociedade. Não importa qual hominídeo, podem ser os hominídeos de 6 milhões de anos atrás, de 8 milhões de anos atrás, homo afarenses, homo africanos, o homem de Tomai, não importa. Eles se agregaram para sobreviver e caçar. Então, a lei de sociedade é uma lei natural.
Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. O que Jesus estava dizendo? Fundem uma religião? Não, não. É uma lição sobre a lei de sociedade. O homem precisa viver em sociedade. Se ele ficar isolado, como eremita, sozinho em algum lugar, ele pode progredir do ponto de vista mental? Pode, mas, veja, a ocupação que é útil, que é trabalho, é ocupação útil. Ele sozinho, como eremita, ele ajudou alguém? Talvez a si mesmo, talvez, não sei, talvez. Ajudou o próximo? Definitivamente não. Então, a ocupação dele foi útil? Do ponto de vista filosófico e moral, não. Primeiro que ele não sabe se ele mesmo progrediu. Não produziu nada de útil para ninguém e não produziu nada de útil objetivamente para nenhuma pessoa. Então, a ocupação dele foi útil? Questionável. É melhor que ele fique na sociedade e aguente lá, está no Instituto de Cultura Espírita, meu Deus, as contas não fecham esse mês, por favor, pelo amor de Deus, meus irmãos, colabore que as contas não estão batendo. Provavelmente a presidente, em algum momento, ela vai dizer assim, queria ser um eremita, não teria nenhuma conta para pagar. Esse mês estaria fechadinho, só sou eu e minha meditação e os fluidos. Sim, mas e aí? O que você progrediu? Então, a lei de sociedade é a primeira lei das obrigações para com o próximo. Ora, por que os hominídeos se agregaram? O Homo sapiens neanderthalensis se agregou. Por que o Homo sapiens sapiens se agregou? Para conseguir progredir. No início, o progresso da inteligência, dos instintos da inteligência. Com o espírito, o progresso moral. E é o que ele vai fazer ele se elevar na categoria dos mundos habitados e na ordem dos espíritos. Então, os espíritos se agregam, nascem na mesma família, coabitam, convivem no trabalho para o progresso. Eles vivem em sociedade para progredir. É a lei do progresso. As outras duas leis, a lei de igualdade e liberdade. A lei de igualdade, vejam, o Livro dos Espíritos, embora toque no assunto de igualdade em diversas questões, inclusive da polêmica condição da igualdade das riquezas, sempre será uma abordagem moral, porque o espírito, hoje eu estou encarnado como rico, amanhã eu estou encarnado como pobre, hoje eu estou encarnado como mulher, amanhã como homem, hoje como brasileiro, amanhã como europeu, americano, africano, asiático. Então, quando a abordagem se refere à igualdade, é a igualdade no plano moral. E onde existe a igualdade no plano moral? É quando os espíritos são tratados igualmente do ponto de vista espiritual. Quando você olha uma pessoa, não por ela ser Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, mas por ela ser um espírito, filho de Deus como você, criado por Deus como você, que está seguindo a mesma jornada em busca da perfeição. Então, no velho jargão do povão, todo mundo no mesmo barco. Por isso que nós somos a lei de Deus é a lei de igualdade. Está todo mundo no mesmo barco. E mudando o ponto de vista em que se observa a vida, muda também totalmente o ponto de vista do que significa igualdade. E a lei de liberdade. Ora, só é possível viver em sociedade, só é possível progredir, só é possível haver igualdade se houver liberdade. Então eu vou sair pelado da rua. Não, não é essa liberdade, minha gente. É a liberdade de pensar, a liberdade de meditar, de divagar, de dissertar. O único lugar onde o ser humano é verdadeiramente livre é dentro do seu próprio pensamento. Eu posso ter aqui 100 policiais apontando uma arma e dizendo, não pense no azul. Aí eu vou dizer, eu não vou pensar no azul. No que eu estou pensando? Já pensei em não pensar no azul, então eu pensei no azul. Eu não vou pensar no azul, não vou pensar no azul, pensou no azul. Então, a única liberdade verdadeira para o mundo de expiações e provas é a liberdade no pensamento, é a liberdade do espírito. Agora, veja só, a liberdade, tanto a sociedade, progresso, igualdade, eles não são iguais nas mesmas categorias de mundo habitado. No mundo primitivo, a liberdade, a igualdade, ela está num nível primitivo. No mundo de expiações e provas, nos mundos regenerativos, nos mundos felizes, nos mundos celestes,
os conceitos de sociedade, progresso, igualdade, liberdade são absolutamente diferentes. Santo Agostinho explica que em mundos muito superiores, a vida é tão longa, o corpo é tão suave, tão sutil, que os espíritos se deslocam no espaço. Eles conseguem, como a gente brinca aqui no nosso grupo espírita, eles conseguem voar estando encarnados. Então, compare esse grau de liberdade de um mundo celestial com o grau de liberdade de um mundo de expiações e provas. Então, os conceitos que nós temos são relativos. Por isso, eles são apresentados na forma de conceitos, de premissas, de fundamentos filosóficos e morais, que depois a sua vivência, a sua experiência, a sua cultura vai agregar com exemplos e outros conhecimentos. Então, o Espiritismo ele vem ali para mostrar, na prática, como isso aí funciona. E a 10ª lei é a lei de justiça, amor e caridade. Agora, veja, Kardec pergunta, qual é a lei que define e resume todas as leis morais? Justiça, amor e caridade. Não, se eu, por exemplo, falo assim, olha aqui, Lucas, você está com muitas figurinhas e eu não estou com nenhuma. Então, por uma questão de justiça, me dá aqui só metade das suas figurinhas. Eu já te prejudiquei. Então, isso é justo? Para mim, sim. Mas para você é justo? Não. Para ele não é justo. A lei de Deus não é assim. A lei de Deus ela é absolutamente perfeita e infinita na sua justiça, no seu amor e na sua caridade. E todas as leis morais são maneiras de melhor entender essa lei de justiça, amor e caridade. Querem ver? Essa é a parte do estudo em que, depois, se a gente, quem estiver assistindo, esquecer tudo, pelo menos essa parte aqui não esqueça. Guarde essa no seu coração. A primeira lei não é a lei de adoração? A lei de adoração é a lei de amor, justiça e caridade. Eu vou chamar só amor, tá? Mas a lei é a lei de justiça, amor e caridade. A lei de adoração é a lei de justiça, amor e caridade. É o amor que busca Deus. A segunda lei, lei do trabalho, também é justiça, amor e caridade. É o amor que constrói. A terceira lei é a lei de reprodução. A lei de reprodução também é a lei de amor. É o amor que cria a vida. Lei de conservação. É o amor que sustenta. Lei de destruição. Reprodução, conservação, destruição. A lei de destruição também é a lei de amor. É o amor que renova e purifica. Sociedade. A lei de sociedade é o amor que auxilia e agrega. Lei do progresso. É o amor que eleva. Lei de igualdade. É o amor que irmana. Esse é o sentido da lei de igualdade. É a lei que irmana. Lei de liberdade. É a lei que respeita. Depois nós vamos conversar sobre as diversas situações da vida de Jesus. E a lei de justiça, amor e caridade, ela existe para levar o homem ao progresso, à perfeição, a unir a Deus, a se unir a Deus. Vejam, a palavra religião, existem vários estudos a respeito da etimologia da palavra religião. Eu gosto muito da etimologia estudada por Allan Kardec, está na Revista Espírita, dezembro de 1868. Ele usa a seguinte etimologia: religi omni, religião, religi omni, omni, homem, seres humanos. Então, a religião, no sentido filosófico espírita, ela liga novamente todos os homens entre si numa comunhão de pensamentos, de sentimentos, de propósitos e de trabalho. Então, a religião, no sentido de religar a Deus, não é o conceito etimológico que Allan Kardec defende, que está até no dicionário Ruais Eletrônico, naquele setor de etimologia que o Ruais Eletrônico tem.
relique homine. Homine, religado. Religar todos os homens. Apertar num imenso laço de comunhão. A lei de justiça, amor e caridade é a religião divina, porque ela liga de novo a Deus. Mas ela só vai ligar a Deus se ela ligar aos homens. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que amar a Deus é o mesmo que amar ao próximo. E essa é a máxima que coloca na prática. Vamos lá, e na prática? Como é que eu faço isso? Sem caridade não há salvação. Tudo que Jesus fez foi praticar a caridade. E ensinando a praticar a caridade, ele ensinou a praticar, a treinar. Porque, veja, tudo um processo lento e gradual. Você faz um treinamento. Antes de jogar o jogo, você tem treino lá do time. O atleta faz o treinamento, vai para a sala de musculação. Antes de adquirir a condição de um espírito perfeito, a gente vai fazer uns treinos. E como é que se treina? Já foi demonstrado. A caridade é a alma do espiritismo. Não há verdadeiro espírita sem caridade. Muito bem, mas vejam, o espiritismo ali não é prático? O espiritismo não é pragmático? Sim ou não? O espiritismo é prático, ele é pragmático. Então, para nós, tá, entendi, faz sentido, gostei da didática. Mas e aí? Como é que eu faço? Tá, e como? Tá, me diz, como se faz isso? Por isso que existe o capítulo 12, é o capítulo chamado da perfeição moral. Jesus explicou assim, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí a pessoa fala, caramba, Jesus está com o sarrafo muito alto, como é que eu vou pular essa altura? Mas qual é o sentido? É o mesmo de cortar a mão e jogar fora? É o mesmo de arrancar o olho? É o mesmo de passar um camelo numa agulha? Entendeu o sentido filosófico moral. Eu não vou responder isso, mas vou dizer o seguinte, vai lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o sentido da caridade? Como entendia Jesus? É o nosso amigo Itamar. 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o sentido da caridade? Como entendia Jesus? A caridade, ela tem um sentido profundo. Aqui nós estamos falando assim, do dia a dia, né? Para nós que estamos ali acordando às 5 da manhã para chegar no trabalho às 7. Então, esse 10º capítulo ele é dividido em virtudes e vícios, das paixões, do egoísmo, caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Tudo é de suma importância. Mas, veja, entendendo o que são os instintos biológicos, instinto de conservação que pode ser dividido em reprodução, proteção, competição e sobrevivência, e outros, né? Esses são os grupos principais que podem ser subdivididos e que explicam, vou dizer assim, tá? 90% dos comportamentos de quem é um espírito da terceira ordem imperfeito, porque é como se fosse um barco à vela. O barco à vela é levado pelos ventos. E esses instintos são os ventos que levam o barco à vela. E o espírito que já está na segunda ordem, que é um bom espírito, ele já é um barco à vela, mas ele tem leme, ele sabe mexer no leme, no timão, ele muda a posição da vela. Então, em vez dele ser levado pelos instintos, ele leva os instintos e chega aonde ele quer e não ao sabor do vento, não ao sabor dos instintos. E os espíritos da primeira ordem? Nem venta, ele é um barco movido a motor atômico, né? Energia atômica, ele pode ficar 2 anos navegando que não vai acabar o combustível. Tá? Ele não precisa de vento, ele vai sem vento, com o vento, apesar do vento, ele chega ao objetivo. Então, ele vai mostrando o que são os instintos, os desejos e os instintos e a vontade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem a fé pode ser humana e pode ser divina. A fé divina é a vontade de querer. Então, como a vontade e o querer conseguem sobrepujar os instintos. E aí, no 5º capítulo, o conhecimento de si mesmo. Sobre o conhecimento de si mesmo, nós temos muita gente estudando. Olha, tem
os psiquiatras, que é o grupo que eu mais gosto, os psicólogos, que eu já não afinizo tanto. Vocês sabem que entre psicólogos e psiquiatras sempre tem ali uma quedinha de braço, né? Mas também temos os filósofos, os humanistas, os cientistas. O conhecimento em si mesmo é objeto de estudo de diversas vertentes. Nós dissemos que o Espiritismo... Nós não trouxemos o pensamento de Allan Kardec, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, é uma filosofia, não deve sair, o Espiritismo não deve sair dos caminhos da filosofia. A filosofia, ela também não é uma tarefa muito simples, não. Nós temos na presidência do Instituto de Cultura Espírita, já falei isso, a professora Nádia, que além da sua formação em filosofia, tem um robusto conhecimento em filosofia. A pessoa pode ter uma formação e não ter um robusto conhecimento. Ela tem um robusto conhecimento das filosofias, e da cultura em geral, da erudição em geral, mas da filosofia. E hoje, quando a gente olha assim na internet, está lotado de cursos de filosofia, né? Excelentes, até como do Nova Acrópole, da professora Lúcia. Por quê? A filosofia, como a religião, ela está sendo diluída, né? As pessoas estão se afastando, os jovens estão se afastando da religião, e a própria ciência, que desde a Revolução Francesa se coloca como uma nova religião, a religião científica, o povo também não está mais. Ele usa a ciência, vai usar a ciência, mas ela não vai ocupar o papel da nova religião. Nós não vamos adorar o Deus matemático, isso não vai acontecer. Então, ela não já teve tempo suficiente desde a Revolução Francesa para ocupar o lugar da religião, não conseguiu. Mas a filosofia, vamos dizer, ela antecede a medicina, antecede a ciência, o cientificismo clássico, e ela antecede, talvez, até a religião, né? Se for contar os princípios filosóficos lá dos povos da Mesopotâmia. E a filosofia ela está crescendo muito, hein? Onde existia lá na área de gestão, na área de administração, agora é estoicismo quântico, e o coaching estoico, as palavras, os cadernos de Marco Aurélio, enfim, o estoicismo ele virou uma supermoda atualmente, uma supermoda da atualidade. Não é para menos, né? A filosofia ela nutre a alma, a ciência não vai nutrir a alma, ela não vai nutrir a alma, ela vai nutrir o cérebro, mas a sede existencial, a fome existencial, ela não vai conseguir. E as pessoas estão encontrando na filosofia. Então, eu estava falando da professora Nádia Perturbalho, eu falo isso para que... Eu sei que ser presidente de um instituto como de cultura espírita já é muito pesada a tarefa, mas se ela pudesse arrumar um tempinho para ela, professora Nádia, ministrar um curso ou ter um dia um espaço no Instituto de Cultura Espírita para ela nos ensinar filosofia, e principalmente fazendo as comparações com a filosofia espírita, seria muito, muito bom. Seria bom, seria maravilhoso. Uma ideia para 2025, não sei, mas, assim, honestamente, é um desperdício, né? Essa possibilidade de uma professora com tanta capacidade de ensinar filosofia para a gente, e no Instituto de Cultura Espírita, e aí a pessoa pode acabar indo fazer um curso com um coaching filosófico, um estoicismo coaching empresarial filosófico. A gente está falando de resolver os problemas da vida eterna, né? Então, a professora Nádia vai pensar com carinho a possibilidade de não só presidir, mas também voltar ali ao giz e ao quadro negro aqui no Instituto de Cultura Espírita, né? Então, vamos lá. Nascimento da filosofia. A coisa é antiga, né, gente? Vocês já viram aí que começa isso da Grécia, porque, repetimos, existe a filosofia que veio da Mesopotâmia. Então, 600 anos antes de Cristo, já existiam os pré-socráticos, depois do período clássico, chamado socráticos, e no período helenístico vai de 323 até 146 a.C.
ele vai diminuindo, né, até chegar em Jesus. Então, tem lá, no período pré-socrático, Zenão, Parmênides, Xenófanes, Empédocles, Demócrito, Protágoras, Anaxágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, é muita gente pensando, muita gente. Sócrates foi tão importante que ele dividiu a filosofia em antes de Sócrates e depois de Sócrates. Mesmo aqueles que têm um pensamento filosófico contrário a Sócrates também são classificados como pós-socráticos. Sinto muito, vocês podem ser contra, mas são pós-socráticos. Porque ele fez a divisão. Dividiu em antes e depois. E só dos seus discípulos. A gente só precisa falar de 2. 3, vamos lá. Platão, Aristóteles e Santo Agostinho. Pronto, acabou o jogo. Acaba, juiz apita e dá a taça. Realmente, a filosofia, ela está muito bem embasada, a filosofia antiga. Mas qual é a diferença dos filósofos para o espiritismo? Os filósofos que desencarnaram e depois amadureceram as ideias do mundo dos espíritos. Como esses filósofos agiriam, viveriam aqui, no mundo real, na vida cotidiana, no dia a dia das relações familiares, sociais e profissionais, etc. Se eles tivessem que pegar metrô, ou então, tivessem que pegar trem, se esses filósofos aqui tivessem, Tales de Mileto, tivesse que pegar o BRT, que não tem nem mais porta, o cara fica pendurado pelo lado de fora do BRT. O BRT rodando e o cara pendurado assim, quase caindo do BRT. Como eles falariam e agiriam no mundo se tivessem que pegar a BRT todo dia? Então, esse é o grande diferencial. Os filósofos evocados, consultados, cujo pensamento foi interpretado por Allan Kardec, eles vêm trazer no complexo filosófico das 23 obras doutrinárias fundamentais, vem trazer como viver essa filosofia moral no dia a dia, nas diversas situações da vida, em todas as situações comuns do dia a dia. E ele culmina esse capítulo das leis morais com a chamada o conhecimento de si mesmo, que é o objeto do pensamento de psicologia, ciência, até engenharia, psiquiatria, mas na filosofia espírita ela é diferente, ela é específica, é para gente que fica pendurado no ônibus, no metrô, é quem está pegando o BRT. Allan Kardec questiona lá qual é o meio mais eficaz que o homem tem para se melhorar. Como é que eu faço para melhorar? Tá bom, já conheci todas as leis morais, entendi, concordo, ok, deu super certo na minha cabeça, funcionou, todo apoio. E como é que eu faço, na prática, para resistir ao mal e praticar o bem? Aí a resposta do espírito, um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Parece que esse sábio da antiguidade teria sido Tales de Mileto, embora fosse uma inscrição que estivesse no templo de Apolo, em Delfos, o autor teria sido, olha o português que eu usei, teria sido Tales de Mileto. Mas aí Allan Kardec diz, beleza, muito bem, eu conheço, todo mundo sabe, é muito sábio, aplausos para essa sabedoria. Mas aí que está a dificuldade, conhece a ti mesmo, ele não falou isso, estou eu dizendo agora, a engenharia faz, a psicologia faz, a psiquiatria faz, o coaching faz. Até os filósofos disseram, olha, temos que viver na busca do bem, na busca do belo, na busca do perfeito. A busca do perfeito é o sentido existencial. A busca da verdade é a verdade em si. Lindo, concordo, bato palmas. Mas eu quero saber, e aí, como é que eu faço? A dificuldade é, qual o meio de consegui-lo? E aí ele evoca o espírito que escreveu uma obra que todo ser humano tem que ler, Confissões, de Santo Agostinho. Confissões de Cidade dos Anjos, né? Cidade dos Homens. Confissões de Santo Agostinho. Então, nesse diário pessoal de Santo Agostinho, ele vai apontar o método que ele usou para se conhecer
E esse método, uma das maneiras de ver como ele aplicou e venceu nessa construção filosófica é nesse livro, Confissões de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho fazia? No final do dia, ele repassava as obrigações dele para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo, em palavras, em pensamentos, em atitudes. Mas isso... Não, veja, isso encerra uma gigantesca sabedoria, uma sabedoria assim, não, ilimitável, imensurável. Por quê? Quando você está num grupo de ajuda mútua, por exemplo, alcoólicos anônimos, jogadores anônimos, grupos que possuem compulsões, e são aqueles grupos de ajuda, eles nunca dizem assim, olha, eu nunca mais vou beber, nunca mais vou jogar, nunca mais vou usar substância química. Não. Qual é o método que ele usa?